ficar vendo a opinião dos outros é você ler, né? Então, Alessandro, mas mais fácil do que ficar vendo a opinião dos outros é você ler, né? Seria o ideal, né? Se você tivesse realmente interessado em ter uma opinião sobre a obra. Se você não ler, você não vai ter, você não vai conseguir. E eu li 4 vezes, né? O presidente Geledez, né? Que aliás não sei o que quer dizer, né? Geledez. É um site aí do movimento negro. Hein? Então, esses maniotos aí, cara. Assim, eu acho engraçado isso, que eles falam das passagens que para eles interessam e não fala do livro como um todo. Eu tô no 11º capítulo, no ano de 2228. E agora ele vai começar no 10º, ele vai falar de eugenia e tal, até aí normal. Aí eu posso pensar até que tem muita opinião aí. Pelo que eu suponho, não deve ser só esse grupo aí que você viu, mas deve. Não, até o Cortella tentou tirar uma casquinha dele. Olha o papo que o Cortella veio. Aí primeiro elogiou o Lobato, não sei o quê, mas ele falou que tinha algo que ele não admitia que não, assim, aquela coisa seria o cúmulo que o Lobato fez, que ele encontrou uma senhora negra, uma vez sabe não sei onde, não lembro, e essa senhora tinha trabalhado para o Lobato, o Monteiro Lobato. E ela não era alfabetizada. E o Cortella ficou assim: nossa, mas o Lobato, a senhora era empregada do Monteiro Lobato, ele não alfabetizou a senhora? O Cortella, não sei o que eu falei, sabe? Interessante é isso, é comprovar, né? Ler a história e ver ele faz. Eu não lembro da frase, mas é importante lembrar assim: você vê que é uma chave também, né? Sobre, né, o pensamento que ele tinha dos Estados Unidos, né? E ela, quer dizer, ele coloca na Miss Jane aquilo que ele idealiza dos Estados Unidos. Depois você vê como ele escreve realmente o livro pensando no que o americano pensa de tudo aquilo, né? Ele se submete a Miss Jane, né? Porque ele tá. Eu tô curioso para ele resolver certas situações, mas eu tô vendo de uma forma neutra, né? Tanto que eu tô analisando como que ele vai criar os desfechos, o enredo, como vai ser desenvolvido. Eu tô mais como uma análise do discurso, como a inteligência artificial, na verdade, né? Decora todas essas. Aqui eu estou numa primeira análise do discurso da Miss Jane. E aí, né? E a inteligência artificial não é neutra, né? E a análise do discurso também não é. Não tem nada neutro, né? Não vai. A Miss Jane, então, na interpretação que eu faço, o discurso que ela vai fazer seria o suposto discurso dos Estados Unidos, aquilo que o Lobato acredita que lá nos Estados Unidos seja defendido, racismo. Claro, isso na minha opinião, entendendo a personalidade do Lobato. Então não dá para ter uma avaliação neutra, é impossível. E aí, eu não sei se acho que é aquela coisa, de decorar os capítulos, tá? O que cada um trata. Realmente, eu pedi um favor, eu não sei em que capítulo exatamente, se você já passou por ele, eu creio que não, acho que é por aí. Que ele vai falar, ele vai citar Ku Klux Klan. Você anotar para mim, agora, talvez, no que dê para entender, quando ele fala do negro, que a miscigenação, isso na cabeça do americano, ele se pondo como americano e adotando o discurso americano, que o dele era da mestiçagem. Anota aí para você ver. Né? Porque ele se punha até como um pô, eu acreditava que a mestiçagem era melhor, esse papo aí tá por aí. Quando ele fala do negro, realmente,
se depreende um negro indolente, um negro sem caráter, alguma coisa por aí. Você vê aí que a Lei Owen, né? Acho que é o direito de procriar, é isso? Acabei de ver aí. Isso é muito legal, eugenia, né? Você vê, esterilização, tal, é racismo, né? Hoje, hoje seria o racismo, é eugenia. Hoje seria visto, tá vendo? Os nazistas faziam isso. Mas pensa bem, isso aí não era uma visão assim tão aberrante na época. Eu lembro depois os gramáticos, os místicos, os cigaristas, né? Você vê, esse é o Lobato, entendeu? Ele odiava. Ele sempre falou dessa coisa. Ele era crítica dos gramáticos que diziam que ele escrevia errado, tal. Você vê como você não foi neutro na sua análise, porque você não grifou os gramáticos, os místicos. Então, tem muita coisa boa aí que a gente está falando. Eu coloquei. É que é muito grande, então. Ah, é, o ser humano por si só, por si próprio, ele tem uma opinião e eu vou ver sim a hora que eu achar Cus Klux Klan. Eu vou analisar. Eu acho que assim, o meu interesse é saber o que que essa obra tem peso na sociedade de hoje. Até agora, para mim, essa é a opinião de Miss Jane, né? Nem sempre um autor vai colocar na boca do personagem, às vezes ele pode ironizar e falar, olha, esse personagem vai falar uma coisa que eu não acho legal. Não é por esse caminho. É que nem, por exemplo, Maurice Lachon de La Florence. E o contexto também é preciso analisar, colocar ele no peso que ele tem, porque ele tem esse valor. É como, por exemplo, querer julgar a, a Inquisição com os olhos da sociedade de hoje. Naquela época, as pessoas gostavam de jogar o jogo da Igreja Católica. E aí aqueles que não jogavam, né, eram queimados. Mas assim, muitos aceitavam isso, né? Muitas pessoas viam isso uma saída. Isso, então você vê os atritos e nas violências da Ku Klux Klan. Então, tá vendo? Ele denuncia aí a violência da Ku Klux Klan. Entendeu? Mas é isso, né? Tem que ver o cara na sua totalidade. Agora, essa obra em si, ela é importante para mim, porque, primeiro, que é um dos primeiros textos do Lobato, dos textos ainda é do Lobato, o único romance do Monteiro Lobato para adulto. Acho que isso aí tem um peso muito grande para quem curte literatura brasileira, para quem estuda, né, dentro da literatura. Sem... Sim, para o público em geral, Monteiro Lobato é conhecido pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo da televisão. E aí você pode ter então uma construção da obra de Lobato, o Presidente Negro, com uma posição ideológica. Então a ideia de uma análise seria a desconstrução da visão partidarista. Tanto a Klux Klux Klan quanto a Lei Orwell, você vai ver no livro que a Lei Orwell ela acaba sofrendo um desgaste e ele não vê com bons olhos a Klux Klux Klan, né? Se você pega o Jeca Tatu, né, e o Zé Brasil, né, que são dois textos curtos, bem, aliás, ele faz a defesa ali do... São duas visões opostas do mesmo problema. Então, tem a personalidade do Lobato.
aí no análise. Mesma coisa é o que falam do movimento sionista, que não falam que Israel é genocida, mas eu insisto, né? No geral da obra não tem racismo. Você pega, por exemplo, a imagem que o governo brasileiro vende do próprio brasileiro e da mídia. Eu não me identifico. Nem muito menos um grego lá do período. Agora, tem uma questão simples, né, que iguala o negro ao branco no livro, né? Que está nas entrelinhas, é só querer ler. Não tinha eugenia? Não disse que a eugenia tinha acabado com os problemas morais e físicos? A única coisa que distinguia realmente o negro do branco não era má caráter, não era grana, não era deficiência física, problema mental, nada disso, porque isso tudo a eugenia tinha acabado. E mesmo assim os negros estavam lá, era metade da população. O problema é que assim, eles branquearam a pele, se despigmentaram e a questão do alisamento do cabelo, pela própria lei Owen, certo? Então você vê, tem que ler, né, como leitor esperto, inteligente. Essa pergunta, Maurício, eu terminei o livro. Eu já tinha feito uma pincelada de alguma parte do texto. E eu tinha achado já essa pergunta. Para mim, eu achei aí. Gente, aliás, isso eu já havia colocado em um outro momento, já há algum tempo, mas acho que é um aspecto que tem que ser reforçado. Essa pergunta, Maurício, eu terminei o livro. Eu já tinha feito uma pincelada de alguma parte do texto. Mas a gente vê que Kellogg, ele tem um respeito, né, que admira como Lincoln, o Jim Roy, mas ele acaba dizendo que esterilizaram, né? E aí é aquela história que a gente conhece, né? Que foi esterilizado pelos raios ômega. No entanto, Maurício, eu estou estudando ainda e não tenho ainda uma abordagem melhor ainda. Agora, exatamente classificar uma obra racista é difícil, né? Não é. Mas ela tem algumas partes dela que são da personalidade dele, como você falou. Eu estou entendendo o que você está falando. Você está querendo dizer ao contrário do que eu coloquei essa pincelada. Essa pincelada aí, ela tem uma ideia aí do porquê que além da lei Owen, teve então a despigmentação da pele e ainda é algo que tem que se aprofundar. Tem a ideia aí que ele diz, né, que Jim Roy fala a moral branca. Então, os gregos e os troianos, eles não eram ruins, os troianos e aí, por fim, o que resultou? Se eu tenho o racismo em mim, eu vou olhar essa obra e vou usá-la para, quanto mais, legitimar o meu racismo. E você tem um livro que reflete uma personalidade complexa, sim, contraditória, que auto se supera, que... Bom, isso aí, esse livro, numa sala de aula, talvez, depende. Então, a minha posição não seria totalmente neutra. No entanto, Maurício, eu vou finalizando aí. E que você tenha paciência, pois essa é a minha primeira leitura. Então, eu perguntar, esses alunos estariam preparados para uma aula como o livro desse? Eu acho que os preparariam. Você pode indicar qualquer livro para um aluno, que hoje em dia é difícil, eles não leem nada, né? Acho que se indicar um livro aí, os caras, mas não pode ser qualquer livro, vão falar, imagina, indicar um livro para um aluno ir embora.
as escolas distribuem livros, aí o Estado, né? Só que esses livros vão parar nos sebos, são roubados, acho que raramente lidos, mas tem quem leia, né? Tem quem lê. Você mesmo fez uma caracterização da Miss Evelyn, mesmo sem ter lido o livro muito. São caricaturas, né, cara? Caricaturas. Entre o branco e as caricaturas, acho que ele tem essa brincadeira com esses arquétipos. Isso, a gente vê que o sapato e cia é uma brincadeira dele. Miss Evelyn não, Miss Elvin, né? Agora os nomes já estão me fugindo, tá vendo? É a Miss Elvin, né? Elvinismo, né? Da doutrina do Elvinismo. É a Evelyn Astor, né? O Elvin era do Elvinismo, né? Do movimento contra os homens, né? Que a capa, né? Que ela fica sendo a única, né? Que tinha um gorila, você vê, ela chamava os homens de gorila. Então, é aí que a gente tem uma caricatura, porque a Miss Elvin, ela se vê depois sozinha. Então você vê nos brancos as mazelas entre os brancos. Esse desentendimento mostra uma certa uma percepção da superioridade dos dois, tá? E é uma crítica, se você for ver, o negro querendo se embranquiçar. Tinha um colega meu, o Arimaté, era que ele não estava se esterilizando na sua. Então, aí o Keller disse: eu vou te assassinar. Então, mas isso aí é um processo do preconceito, né? O preconceito gera isso. O cara sofre com preconceito, mais que medo, por puro preconceito. Tanto é que a solução dos brancos era mandar os negros por vale do rio Amazonas, só que a lei não permitia isso. E o Lobato pondera dentro dos personagens da Miss, tanto da Ayrton Lobo quanto da Miss Jane, mais da Miss Jane, porque o Ayrton Lobo é um joguete nas mãos da Miss Jane, né? Nas mãos da Miss Jane. Fica ali secundando ela e babando em cima dela. Ele coloca a solução do Jim Roy e ele deixa isso claro, porque pelo preconceito, por não se entender e por não reconhecer a contribuição do negro para a riqueza dos Estados Unidos, está claro no livro que a solução do Jim Roy era mais lúcida, separar o país em norte e sul. Você vê que a eugenia era para eliminar os tarados, né? Enfim, né? Mas da ideia da leoa, é verdade. No próprio livro diz que não é justa no sentido racial. Porque o que foi resolvido para a raça superior é o ponto de vista do governo. Mas do outro ponto de vista, aí não diz que não é tão certo. Você vê, o presidente negro, ele não tomou posse. O presidente negro não existiu também, né? Como que o livro é o presidente negro, sendo que ele não tomou posse, né? Então, aí mais uma vez tem que ver isso aí dentro da ironia lobatiana, né? Pois é, aí. Se você leva ao pé da letra que ele tá falando, ele tá elogiando, tá então. Você vê, mas é estranho, né? Realmente, aí dá para entender que ele fez a reflexão, né, a respeito do que a gente tá falando, mas talvez não tanto, né? Mas está ironizando, né? Esse é o problema, né?
Eu acho que os negros desses movimentos, né, mestiços, na verdade, né, que negro mesmo aqui no Brasil, são poucos, né? Eles não entendem a ironia do Lobato. De fato, o título original era o Choque das Raças, depois mudou o Presidente Negro. Sim, tem uma ironia. Então, esse é o que eu falei em cima. Se você não perceber isso no Lobato e levar o livro, ver racismo aí, levar tudo isso, imagina, o cara é um nazista, né? Ele, não, tá vendo? A solução que ele deu no livro foi esterilizar os negros, acabar com tudo e tal. Volta a insistir dentro da. Por isso que o americano. Esse cara é maluco, meu. Ele tá pondo a gente com os nazistas. Pô, e o nazismo só vai surgir depois, né? Que é o que os caras vão fazer de fato, hein? Loucura, né, cara? Loucura. Os caras esterilizavam mesmo, inclusive. Ou talvez tenha feito até demais a reflexão, ironizando mesmo, tá vendo aí? A eugenia foi pro saco, né? Olha as pessoas maravilhosas moralmente que criou, né? Olha o tipo de branco que a eugenia criou. Realmente. Você vê, antes de acontecer a eugenia branca do nazismo, já tinha algo já para escrutar aí de alguns pensamentos que pairava no Lobato. É porque é isso. E aí até mesmo, vendo agora, cai bem o que a gente está falando, dele ter antecipado coisas. Então, depois ia dar. É uma edição. Poxa, que estranho. Eu presumo que no trabalho de digitalização do livro. Eles não acentuaram nada, né? É engraçado que até nisso se. Que bosta, bateu o dedo aqui. Então, é o seguinte, eu acho que deve ser a digitalização, não é possível. Aí não tem ficha técnica mais. Aí você vai passar a próxima página, não tem. Do livro original, né? Bom, você vê, né? É uma obra que realmente você tem que ler muito, conhecer muito Lobato. Eu não estou longe disso, mas é assim, eu vou muito também pela minha intuição e pelo pouco que eu conheço, né? Eu acho que a Barca de Gleire eu comprei pelo menos um dos volumes, acho que são vários. Eu pensei que eu tivesse tudo, mas acho que eu tenho lá, pelo menos eu tenho lá a Barca de Gleire, né? Que são cartas que ele troca com outro escritor, não lembro o nome. Agora, diante de tudo isso, se for ver o trabalho que você fez e na época que você já estava fazendo tempo atrás. Não, a Fazenda Buquira eu conheci, tá lá. Pelo menos até quando eu fui visitar, acho que foi o ano passado, aí, o ano retrasado. A atual proprietária, uma senhora, já é a filha dela, aliás, uma filha muito bonita. Agora, o cara que tem a coragem de escrever num blog, né? Dizer que esse é o atestado de racista do Lobato E ele perdeu a fazenda, né? Já pensou? Ele é esse atestado de racista. O livro fala sobre racismo. Seria mais fácil ele falar assim. ficou 6 meses preso, né? Só isso. Então, isso mostra o nível de caráter dele. É que para alguém, imagina uma personalidade de um racista, né? Então, o cara vai a favor do sistema ou contra o sistema para poder. É claro que não era só o dinheiro. Ele falava isso, mas ele não põe o dinheiro na frente. O negócio era o ideal, cara. O dinheiro do Lobato era esse. Entendeu? É foda. É que ele ganhava muito também, né? Perdeu muito e ganhou muito, né? Eu acho que tanto faz sistema ou não. O importante é se a pessoa. Então você vê, né? Isso mostra o quanto o cara ele não pensa como a média, né? Como normal, dentro do normal. Então, no mínimo, para ele criar lá uma tia Anastácia,
um Saci Pererê, escreveu um presidente negro. Mas eu sugiro que você leia o conto Negrinha, tá? Que ele complementa bem esse papo aí. Aí ele põe como as sumidades do país um George Abbott, né? Que é chefe da indústria das bonecas falantes. Ele põe lá um Arnold. Beleza. Pra descansar aí. Errei os nomes aí da elite. Aliás, está na minha peça, preciso retomar, decorar de novo, porque isso aí eu fiz questão de falar. Eu incluí isso na versão nova, incluí que já foi, agora eu vou ter que fazer uma nova, porque no começo eu melhorei a passagem de tempo que tem no começo, deixei claro, que não tinha ficado na segunda ainda a gravação, e incluí a questão lá do Intermundane Herald, né, do Jornal dos Espíritos, escrevi, eu faço essa observação, eu acho importante. E umas outras passagens, uma outra lá que eu incluí também, que eu deixei mais claro em respeito da eugenia. A postura que a Miss Jane resumia os Estados Unidos dentro do filósofo Emerson em oposição ao Rousseau, né? Então ela fazia para ela, os Estados Unidos era Emerson, então a gente tem que ler Emerson, né? Para entender o que a Miss Jane pensava os Estados Unidos. E o Rousseau, né? Então eu incluí isso aí. Agora, desculpe aí ter esquecido os seis grandes, né, da Convenção Branca, que ele faz uma oposição à Convenção da Revolução Francesa, de 1789, aliás, isso eu também incluí, né? Que foi pacífica, tranquila, sem né? Regado, sem balbúrdia, né? Aquela parcimônia, é isso. E as grandes figuras decidindo ali, né? O que fariam com o Dinói. Na verdade, a peça é nossa. Ainda bem que agora você leu, você entende melhor a proposta aí, né? Você tá E você vê, só para encerrar, eu vou deitar mesmo. Mesmo assim, ainda tiramos, né? Quase um 7. Isso, tem que ver vídeos que você fez agora, ver o que você teve de. E aí, Alessandro, tudo bem?